Pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Marcelo, nós estamos aí, né? Nosso quarto episódio aí dessa série, que a gente está falando sobre evangelismo e testemunho, mas na verdade a gente está fazendo essa introdução aí para falar um pouco sobre a Missio Dei, sobre a teologia da missão, dando um rastreamento. A gente está fazendo uma introdução aqui, né? A gente sabe que o assunto é muito mais profundo, mas a gente está aí nessa trajetória. Tem muita gente, Marcelo, que quando ouve podcast assim, pode dizer assim, principalmente alguns líderes, pastores, que já entendem assim, não, mas vocês estão trabalhando coisa muito básica, né? Uma coisa muito simples, né? Eu não sei você o que você pensa, mas eu percebo que muita gente, exatamente nessas coisas básicas e simples que peca, que na hora que vai fazer as coisas, vamos assim dizer, mais elaborada, tem problema e tem dificuldade, porque no simples e no básico ele não pegou. Ele acha que ele pegou, mas ele na verdade não pegou, né? Não, eu concordo com você que muitas vezes o que a gente faz é isso, né? Querer já apresentar uma estratégia, desenvolver um programa, uma iniciativa, e a gente faz isso baseado em pressupostos errados, não bíblicos, e depois a gente não percebe o efeito contrário que vai dar lá na frente. Exato. Quando a gente pega o livro aqui, por exemplo, e fala evangelismo e testemunho, embora a maior parte do livro aqui, eu quero dizer assim, pelo menos as primeiras partes do livro aqui, basicamente aí até o capítulo 5, você vai basicamente falar aqui sobre uma introdução da Missio Dei, da missão de Deus e entender mais claramente o que é missão e aí sim fazer, quem sabe, uma distinção. A gente acho que precisaria fazer, Marcelo, uma distinção para as pessoas, o que é missão e o que é evangelismo. É a mesma coisa? Porque eu até percebo que muitas vezes as pessoas falam, nós precisamos tal do evangelismo e tal, e investir no evangelismo, ao mesmo tempo eles falam investir na missão, como se fosse duas coisas, ou a mesma coisa, ou duas coisas iguais, ou que tem o mesmo ímpeto. Tem diferença? Não tem? Como é que é isso aqui? Até para a gente definir o título do livro, né? Já que a nossa proposta tem sido de olhar um pouquinho mais, com mais cuidado esse assunto da missão e um pouco mais a fundo também, para a gente fazer melhor, né? Claro. Então, acho que vale a pena destacar a questão dos termos aí. Tecnicamente, é lógico que no dia a dia, às vezes a gente está falando de uma coisa e se referindo a outra e está tudo bem. Mas, tecnicamente, cada um desses termos tem uma origem e uma ênfase um pouco diferente. Então, se você pega evangelho, por exemplo, no original, no grego, tem a ver com o anunciar boas novas. Boas novas, claro. Então, claramente, ele tem uma ênfase no aspecto da comunicação. Se a gente pega o testemunho, a palavra no original tem a ver mais com mártir, né, que é a palavra original em grego. Então, já tem uma ênfase num outro tipo, a maneira como a vida da pessoa, e às vezes até o entregar a sua vida por aquela causa e tal, e essa é a dinâmica enfatizada ali. Se a gente fala sobre discipulado, então a gente já está falando sobre o aprendiz, não é? Essa é a origem do termo, aquele que aprende, né, com o seu mestre. Então, e debaixo de tudo isso, ou por cima de tudo isso, eu diria que está o termo missão. Então, evangelismo, testemunho, discipulado, tudo isso faz parte dessas dinâmicas, dessas ênfases de missão. O termo geral seria missão. Então, evangelismo e missão não é a mesma coisa. Evangelização e missão, eu até acho que é mais próximo, os dois termos. Mas, e por que eu digo isso? Porque evangelismo se tornou, para nós, mais um evento, né? O processo, a gente já pensa assim, evangelismo, então a gente está pensando pregador, série de palestras, apresentações, sermões, um público, o auditório. Um local, auditório. Então a gente já imagina... Uma conferência, semana de colheita, né? A gente pensa naquele modelo. Por isso que o termo não é a mesma coisa que missão. Missão tem muitas dinâmicas, muitas coisas diferentes, né? Que não são só
através do evangelismo. E nem da proclamação verbal, como a gente já falou um pouco aqui, né? Eu acho que a gente ficou muito acostumado a pensar... Envolve, mas não é só isso. Né? Quando a gente fala na igreja, muitas vezes, vai ter missão, né? Ou vão fazer missão, não sei o quê. Geralmente a pessoa está pensando evangelismo público, às vezes distribuir folheto, dar estudo bíblico, né? Meio que algumas 3 ou 4 coisas ali. Uma que eu acho que geralmente fica de fora são as ações na comunidade. Eu acho que a gente esquece que esse é um lado importante da missão. É claro, eu acho que quando você coloca, eu acho que é bem legal até você colocar isso de fato, é o seguinte, que missão não é só o que a gente faz, né? Uhum. Missão tem a ver basicamente com a natureza, é o que a gente é, né? Nós somos um corpo em missão. E esse corpo em missão, ele faz... Ele discipula, ele evangeliza. Eu gosto também quando falam assim, né, de que o dom de evangelista pode ser de alguns, mas o dom da evangelização é de todos, né? Exato. Então, se você faz essa diferença, né? Eu acho que é justo, né? É interessante, reconhece a questão dos dons. Exato. E faz uma diferenciação entre os termos. Tem uma coisa assim que normalmente as pessoas colocam quando a gente vai falar desse assunto, né? Porque a gente começa a perceber o seguinte, Deus, ele nos chama a participar dessa missão dele, e o legal disso tudo é que Deus, ele nos inclui nesse plano. E quando ele nos inclui nesse plano, eu acho interessante, Marcelo, que esse chamado nosso, ele inclui essa percepção de que a gente é participante desse grande plano de Deus de trazer o reino dele para o nosso contexto. Essa questão, eu não sei como é que você observa isso aí, mas essa questão de, por exemplo, até você colocou isso aqui, por exemplo, que evangelismo é mais do que uma vida moral, recrutamento dos membros ou uma função para especialistas. Né? Aí você vai dizer que evangelismo e testemunho deve ser visto como processos e não eventos. Eu acho que casa muito dentro disso que você falou, dentro dessa visão muito maior, para a gente perceber o seguinte, nós temos um campo muito grande e aberto para a gente desenvolver e participar da missão de Deus, muito menos quando a gente pensa que é só dentro do prédio, que é normalmente quando você pensa num evento evangelístico, num programa, ou assim, ou outras questões mais que envolvem normalmente as questões dentro do prédio. Eu costumo dizer o seguinte, se os membros estiverem de fato abertos para a missão, eles vão ver que existe um campo de envolvimento fora do prédio da igreja, que dá oportunidade para que todos exerçam o sacerdócio de todos os crentes. Sim. Então, existem algumas dinâmicas que, às vezes, dificultam a pessoa até a se envolver na missão, né? Se a gente acha que todo mundo tem que fazer o mesmo tipo de missão, isso é um problema, né? Porque tem gente que diz, não, mas eu não gosto disso, eu não sei fazer isso. Eu não gosto de fazer isso, né? Eu não sei falar, eu não sei dar estudo bíblico, eu já ouvi isso. E se a gente exige que todo mundo faça igual, a mesma coisa, então a gente vai automaticamente complicar um pouco a questão, entende? Ou se a gente acha que a missão é para especialistas, entende? Então a gente começa a destacar e colocar todo mundo em outros patamares aí a qual eles não pertencem. Sabe, esse negócio, né? A gente está vivendo um momento agora que as pessoas falam bastante sobre essa questão de todo mundo tem que dar estudo bíblico e tal. Eu acredito que não elimina de nós a responsabilidade de compartilhar o evangelho. E a gente vai achar os melhores meios para poder compartilhar o evangelho e mostrar Jesus para as pessoas, né? Que em algum momento tendo a oportunidade sim de abrir a Bíblia, de compartilhar, outro utilizando um guia de estudo para fazer isso. Mas o mais legal disso tudo é quando a gente compreende que quando a gente se coloca nesse processo de participar da missão de Deus, Marcelo, e a gente começa a definir melhor os termos aqui, aí a gente pode perguntar assim, mas quais são as condições que a gente tem para o cristão realmente ele ser parceiro de Deus na sua missão? Que condições que a gente começa a perceber o seguinte, o que eu preciso realmente fazer ou ter para me sentir engajado missionariamente falando, né? Veja, o primeiro passo, o convite é para todos. Eu acho que isso vale a pena a gente ressaltar. Claro. Então, por que eu digo isso? Às vezes a igreja vai fazer uma iniciativa missionária e daí ela pega e contrata uma equipe.
né, para fazer a missão, entende? Aí é mais fácil, né? É mais fácil, né? E daí diz, não, eles são treinados, eles vão fazer melhor, sabem, eles são profissionais, né? Exato. Profissionais do evangelismo. Especialistas, profissionais, e a gente está aqui e tal, né? A gente vai vir aqui para ver tudo. Então, isso já é um caminho que não funciona. Eu acredito. Então, o chamado é para todos, a oportunidade é para todos que se dizem seguir a Cristo. Então, começa por aí. Agora, segundo lugar, a capacitação, ela acontece de maneira específica. Então, a maneira como o Espírito Santo capacita cada um de nós é diferente. Claro. Porque envolve a personalidade, envolve talentos naturais. O contexto também. O contexto onde a gente vive, a nossa história de vida, as experiências que a gente já teve com Deus. Então, para cada um, vai sendo diferente. E é importante a gente respeitar isso, estar antenado no que Deus está fazendo em nós. Então, essa é outra característica importante dentro dessa dinâmica. Agora, tem, obviamente, a resposta humana. Então, eu estou desejoso, né? Eu estou disposto, eu estou me submetendo à vontade de Deus, porque essas são condições. Se a gente não responder favoravelmente ao Espírito Santo, não dá para ele usar, não acontece. Não acontece. Tem uma parte interessante disso que você está falando, porque quando a gente vai percebendo de que a gente não pode dogmatizar método para todo mundo, inclusive para capacitar os crentes, aí a gente vai tendo que ser um pouquinho mais criativo, tem que estudar um pouquinho mais, tem que pesquisar um pouquinho mais, tem que se envolver um pouquinho mais, porque não dá para simplesmente fazer um folder, colocar 10 atividades e achar que todo mundo vai fazer igual, porque você tem contexto igual, contexto diferente, personalidade diferente, tudo diferente. Isso, de certa forma, chama a gente, não sei se é essa palavra, Marcelo, mas a gente tem que customizar melhor as realidades e os contextos, não somente de treinamento e capacitação, mas para a gente olhar também o contexto do nosso alvo, das pessoas que a gente quer alcançar, para não ser tudo no atacado, achando que todo mundo vai responder igual também, né? Sem dúvida. É como quando a gente olha assim uma imagem na superfície e depois a gente vai aproximando o microscópio, né? Exato. Então, quando a gente olha na superfície, a gente vê o todo, e o todo tem uma forma. Quando a gente vai aproximando, a gente vai percebendo que existem alguns detalhes específicos daquela realidade. Então, eu acho que a igreja, na igreja a gente trabalha com nesses vários níveis. A gente pode olhar ela de longe e daí a gente pode destacar alguns aspectos gerais. À medida que a gente vai chegando perto, então, a gente fala igreja no Brasil, a igreja na região sul. A gente fala a congregação da igreja naquela cidade, não é? Dentro daquela, aí a gente vai identificar os membros daquela classe da escola sabatina, daquela unidade. Então, a gente vai chegando perto. Aí a gente chega lá no Mateus, lá, um membro. Individualmente, né? Aí vamos entender a realidade dele. Quando a igreja cresce muito, a gente tem que cuidar um pouquinho. E aí em todos os níveis, né? E até como pastor distrital, às vezes a gente tem 4, 5 mais igrejas, muitos membros, muitas famílias. E esse é um desafio grande, né? A gente não perder esse contato com as pessoas. Compartilhar, claro, andar junto, entender quem elas são, de onde elas vieram, né? Quais são os desafios da vida delas. Assim, agora, uma questão capciosa aí. Então, o que está querendo dizer aqui que igreja grande não é boa, Marcelo? Essa é uma boa pergunta. e a gente teria que conversar bastante, mas eu particularmente acho que existe um lugar para a igreja grande, no macro. Sim, claro. Entende? Eu não acho que só a igreja grande é abençoada, a igreja pequena não é abençoada. Sim, claro. Mas a gente funciona dessa maneira. Sim, não é? A gente gosta. Quanto maior, mais espiritual. No fundo, melhor, no fundo. Né? Mais sucesso, né? Mais a gente sucesso. atribui sucesso com o tamanho. Então, mas acho que a gente não consegue, assim, pela Bíblia ou pela história, sustentar essa argumentação. Também acho.
porque não é o tamanho que determina o sucesso, a espiritualidade, assim por diante. Né? Claro. Agora, então eu acho que quando a gente olha no macro, é natural que a gente tenha igrejas grandes e igrejas médias pequenas, e pequenas, né? e vai compondo. Os indicadores do sucesso, né, pastor Alex, eles são outros, não é esse, que é uma outra questão muito boa de se debater, quais são os indicadores de sucesso de uma igreja, né? Vamos chegar lá. Mas a pergunta é capciosa porque, assim, de forma geral, o que a gente vai perceber? Por exemplo, meu contexto aqui, quase que 73% das congregações tem abaixo de 80 pessoas. Entendeu? Então, assim, o geral nosso é de igrejas com pouca gente. Não obstante, tendo pouca gente, a gente deveria perguntar assim, nossa, essas igrejas deveriam ter um melhor pastoreio, porque é pouca gente, a gente pode pastorear melhor. Elas deveriam ter um melhor senso de comunidade. Né? Elas deveriam ter um melhor engajamento, porque se tem menos gente, você pode estar mais de perto, né? E poder acompanhar, incentivar, motivar. Não obstante, todas essas condições, a gente poderia dizer assim, favoráveis, parece que muitas dessas igrejas, elas não têm isso, elas não têm uma vida em comunidade contagiante, elas não têm um pastoreio porque a ausência, a escassez de líderes é muito grande nessas congregações, ou os líderes têm mentalidade estéril nessas congregações também. Você vê que também o engajamento missionário é baixo. O que acontece, né? O que acontece quando você, então, tem, ao mesmo tempo, o outro lado da moeda, que é a igreja grande, você pode também se esconder muito facilmente, até por falta de um pastoreio mais de perto para estar ali, para acompanhar, né? Então, a gente vai aprendendo dentro dessas realidades, mas a realidade principal que a gente tem aqui, Marcelo, é que a maior parte das congregações são pequenas e, não obstante, elas têm os problemas. E quando a gente vai analisar as grandes, não é diferente, são os mesmos problemas. Sim, então, a gente começa a detectar o seguinte, são problemas comuns, independentemente de tamanho. É claro que existem problemas específicos por causa do tamanho daquela congregação, mas a gente vai percebendo que alguns elementos são elementos comuns em todas elas. E, normalmente, esses elementos, pasmem vocês, normalmente são os elementos dessas questões ditas básicas, que as pessoas dão como de assim, já conheço, já sei, mas que no fundo, não acontece porque envolve, de certa forma, um engajamento muito forte e uma consciência também muito profunda, né? Acho que uma das coisas que me vem à mente aqui é que, claramente, a organização e a maneira como a gente vai planejar, como comunidade nos engajarmos na missão, isso vai ter que respeitar a condição daquela igreja. Então, normalmente eu brinco e me lembro de uma igreja lá do início do ministério, que era uma igreja de uns 50 membros, uma igreja pequena, de periferia, numa grande cidade, e existia por parte de uma líder da igreja um sonho grande de ter um coral. Ela que seria a igreja tinha vontade toda. Tinha vontade de ter um coral na igreja. Mas a gente, por sinal, não tinha nenhum pianista, ninguém para tocar na igreja. E também não tínhamos pessoas que cantassem e que tivessem esse dom e tal, né? Era uma deficiência, é difícil no nosso grupo ali, não tinha. Tínhamos pessoas com outros dons, mas não nada relacionado à música, né? Então, e de vez em quando ela compartilhava, não, porque se tivesse um coral, a gente ia fazer evangelismo com o coral e tal. Bom, será que esse seria o melhor caminho, né? O Espírito Santo, será que ele esqueceu de dar os dons para aquela igreja ali, ou deixou de dar os dons necessários para eles participarem da missão de Deus? Ou a gente que não está antenado com o que está acontecendo, os movimentos de Deus, para nos sujeitarmos a Ele e entendermos de que maneira podemos testemunhar naquele contexto. Então, nesse sentido que eu acho que talvez a gente tenha as principais diferenças entre igrejas menores e maiores. Enquanto que as menores, elas vão ter que tem limitações, né? Trabalhar dentro da sua característica, das suas limitações, do seu perfil, né? As igrejas maiores, elas naturalmente têm mais diversidade. Tem capital humano, tem mais recurso, tem mais espaço, natural. Tem um monte de coisa, né? Mas, como você falou, a igreja grande, ela às vezes acaba funcionando como uma igreja pequena.
É verdade. Muita igreja que tem mentalidade de árvore bonsai, né? Dentro de uma bacia desse aí. tamanho, entendeu? Então ela não capitaliza nos seus recursos todos e acaba funcionando com poucas iniciativas e muito acanhadas e assim por diante. Então, no nosso caso do movimento adventista, como a gente tem uma estrutura denominacional, Exato. Há uma interligação entre as igrejas. E isso tem que ser uma vantagem. Cara, isso é uma vantagem muito grande. E Marcelo, e tem gente que não enxerga isso. Porque, veja, é algo a se refletir, né? Me lembro de um outro lugar onde eu trabalhei, onde a gente tinha a sede do distrito, que é normal ser maior, uma igreja maior, né? E depois tínhamos igrejas menores. Mas aquelas igrejas menores que não ficavam longe da sede, elas, enfim, existia uma relação de pouca harmonia entre os irmãos, sabe? Isso é muito ruim. E acontece que a gente não conseguia daí aproveitar essa questão de ter uma igreja grande ali, que pudesse ser uma igreja mãe, uma igreja para acolher, para instruir, para compartilhar, para apoiar as igrejas menores. Porque as igrejas menores muitas vezes tinham surgido, e acho que não era o caso ali especificamente, mas é o caso em outros lugares, igrejas pequenas que saíram por briga, por desavença da igreja grande. Não tenha dúvida. E daí, o que adianta ser uma denominação se a igreja pequena lá não consegue se apoiar da igreja grande, a igreja grande não tem interesse em apoiar a igreja pequena? No final é cada um por si. No final, tudo aquilo que a gente tem de benefício que a gente poderia usufruir, a gente não usufrui. E isso se torna, ao meu ver, Marcelo, muito motivo, inclusive hoje, de crítica quando se pensa em organização, em não olhar esses benefícios, porque muitas vezes ele não é visível na prática por muitas dessas congregações que agem como se fossem independentes. Exatamente. Entendeu? Elas agem como se fossem independentes, vivem na sua própria ilha, na sua própria bolha. E a gente sabe o seguinte, tem um preço de se viver assim. Lógico. E a gente não... Quando a gente não usufrui dessa bênção que a gente tem, a gente perde muito. Eu percebo assim, sabe, que essa realidade vai, de certa forma, quando você diz assim que as igrejas elas nasceram de briga, né? Normalmente, igreja que nasceu de briga carrega esse DNA também com ela e ela vai perpetuar isso com outras. Eu não sei se você já teve igreja assim, eu já tive igreja assim. E elas não crescem porque elas estão muito preocupadas com elas mesmas, né? A motivação, a missão, entre aspas, dessa igreja é ela estar distante da outra e não estar próxima da comunidade. Você percebe? Nossa. No final das contas, ela não está próxima de ninguém, né? Ela está vivendo na bolha dela, né? Isso é tão terrível, né? Porque a gente perde um elemento, que é um elemento que eu gostaria de explorar, que está aqui no livro, bem na parte inicial também, que é quando a igreja perde esse elemento do sacerdócio de todos os crentes. Você colocou isso na página 19 e 20 em diante ali. Quando a igreja ela não tem consciência disso, a gente vai perpetuando, Marcelo, um sacerdócio de alguns crentes. Ou então até de ausência de crentes. Ou seja, a igreja não ministra, não tem sacerdócio. E isso é como se fosse um retrocesso. A gente vai trabalhar isso na próxima série que a gente for fazer juntos. Isso é um retrocesso de ethos, né? Vamos assim dizer, né? Um retrocesso de DNA da igreja, porque o DNA da igreja chama a igreja de Cristo, é um convite para participação ativa. Quando você não tem participação ativa, você reduz essa consciência do sacerdócio de todos os crentes, e o que você vai ver em decorrência disso é uma igreja pouco engajada ou que não tem consciência de missão. Então, quando eu percebo que tem uma galera aí falando de igreja, né, uma igreja assim, igreja assado, aí quando a gente vai analisar o sacerdócio de todos os crentes, Marcelo, a gente percebe que é mais igreja de participante. Quando eu falo de participante, de espectador, é mais igreja de gente que vem ali para consumir um serviço religioso bacana do que, na verdade, alguém que está desenvolvendo algo fora do contexto do prédio. Não sei se faz sentido o que eu estou falando, sem dúvida. Porque nós estamos falando aqui desse engajamento da igreja, onde ela é livre no espírito para poder desenvolver um relacionamento com a comunidade sem que necessariamente esteja presa dentro de um contexto apenas do prédio da igreja para poder desenvolver os seus dons, né? E daí, quando o ministério é só de alguns crentes, a culpa, entre aspas, aí pode ser de ambas as partes, sabe? Porque, muito bem colocado. Às vezes, a gente vai ouvir de um grupo, digamos lá, um grupo de jovens. Olha, o nosso pastor, ou a comissão,
ou os anciãos antigos não deixam a gente trabalhar. Eu já ouvi muito isso. Então, e é uma colocação que pode real, fazer sentido. Real para muitos casos. Então, existe uma dificuldade e alguns monopolizam toda a ação da igreja. Por outro lado, você pode ter também até pastores e líderes que têm essa atitude mesmo, né, de segurar. Ou você tem o caso de membros que dobram os braços e dizem... Esperam, né? Não, isso é um trabalho do pastor. O pastor é pago para isso, né? Ou até gente que diz, não, eu pago. Eu devolvo dízimo para isso, né? Ou oferta. No fundo, Marcelo, todas essas alegações, seja de um lado, seja da obra ministerial, que muitas vezes, de tempo integral, que segura, achando de que ele tem um dedinho a mais com Deus, né? E que por isso ele pode... Porque os membros têm essa concepção. Os membros acham que as orações dos pastores valem mais do que as orações deles. Exato. Os membros têm essa ideia de que o pastor vai fazer muito mais bem feito do que qualquer outra pessoa. E pode ser sim que ele, pelo preparo, ele consiga, mas... Na Bíblia, o chamado não é só para um ou dois, e a Bíblia vai trabalhar essa questão funcional muito bem. O problema é que a gente vai caindo, seja por questão do obreiro de tempo integral, seja para aquele que não é alguém que trabalha de tempo integral, o problema básico é o mesmo, é uma falta de entendimento da missão, é uma falta de um entendimento missionário, principalmente dos sacerdotes todos os crentes. E eu acho legal que você coloca, eu gostaria que você comentasse sobre isso aqui, você coloca pelo menos uma lista de 6 sacrifícios que têm implicações missionárias quando o indivíduo entende que precisa se engajar dentro dessa realidade dos sacerdotes todos os crentes. Aí você fala, a primeira coisa aqui é um negócio que a gente tem falado nas entrelinhas, que é, amigão, você tem que entender de que a primeira coisa que você tem que entregar para se engajar é você mesmo, que é a oferta de si. Né? Aí depois você fala sobre a oferta de um sacrifício de louvor. Queria até que você trabalhasse aqui, porque você fala de fundamentos aqui de engajamento, tanto evangelístico, missionário, de oração, de compartilhar as boas novas ao mundo, de ser parte do corpo de Cristo e de ser transformado pelo Espírito. Que aí você trabalha essa questão de oferta de si mesmo, de ser uma oferta de sacrifício de louvor, ministério de intercessão, a oferta do serviço, o espírito de cooperação e o espírito de reconciliação. Tem muita coisa envolvida aqui, dentro desses sacrifícios, né? Sim, então, comentando rapidamente, em primeiro lugar, existe essa resposta individual. Em segundo lugar, o nosso engajamento vai visar sempre a glorificação de Deus, a adoração. Uma outra palavra que eu sempre uso para glorificação é adoração. Só que a gente tem que definir... não é só litúrgico, né? De culto, esse é o negócio. Tem que definir bem, porque a adoração também não é o mesmo que um louvor congregacional e cantar na igreja e tal. Isso é parte da adoração. Mas na Bíblia, adorar é o que a gente faz o tempo todo com as nossas escolhas, com o nosso viver. Interessante. Então, existe essa oferta de adoração do todo de quem nós somos. Depois você tem o ministério da intercessão, que é quando você começa a ir além da sua realidade. Né? Sua realidade, claro. E você passa a pensar no outro. Essa intercessão, ela é acompanhada do serviço ao próximo. Então, não basta só eu ficar aqui orando intercessoriamente, por exemplo. Eu tenho que também me dispor a servir. Eu não vou servir sozinho, eu tenho que servir junto. Isso é muito importante, porque isso que dá base para você entender o discipulado de uma maneira muito mais natural, né? Simples. E, finalmente, então, a reconciliação, que é aquela transformação que vem quando aceitamos a Cristo e permitimos que o Espírito atue na nossa vida, e isso vai ser, obviamente, replicado naqueles que são alcançados na missão. Agora, Marcelo, não tem aqui um certo tipo de confusão quanto ao papel do cristão na igreja? Como é que a gente, diante disso aí, como é que fica essa relação? Porque eu percebo muitas vezes que existe um certo tipo de confusão, né? A maioria dos pastores entende que a igreja existe para pregar o evangelho aqui, enquanto que a maioria dos membros crê que a principal função da igreja é atender às necessidades. Eu já vi isso. Lógico. Porque quando a gente fala o seguinte, não, a missão deve ser a base que molda a vida da igreja, então você está dizendo que a missão é que molda a liturgia, a missão molda a formação dos líderes, a missão molda a vida em comunidade. A missão é a base que dá sentido a todas as demais questões. Só que
quando a gente vai falar que a missão molda a liturgia, por exemplo, que é um vespeiro nosso para a gente entrar aqui, quando a gente fala assim, isso quer dizer que a liturgia deveria estar muito mais interessada naquilo que é o contexto como um todo do que, na verdade, a realidade própria dos membros. E muitas vezes é isso, né? A gente tem uma relação com a liturgia de consumismo, como a gente já comentou em outro momento. Então, eu quero e me incomodo quando o que está sendo feito ali não é algo agradável para mim, e não quando aquilo não está representando um bom testemunho de quem Deus é para os outros. Nossa, essa é uma diferença de paradigma significativa. Quando a gente fala desse aspecto, né, essa questão de que a maior parte das reclamações que a gente tem dos cultos, principalmente, né, o pessoal diz, porque a música tá alta, o pianista não tocou bem, não sei o quê. Se você prestar atenção, todas as nossas reclamações ou todos os nossos poréns têm a ver conosco e não com Deus. Os se são para nós. Se fosse assim, se fosse assado, é mais centralizados em nós e não em Deus. E daí você tira o processo de que realmente muitas vezes a gente não está ali para glorificar a Deus, não é Ele que está sendo o objeto central do momento, do contexto, mas é a gente. E aí tem um outro elemento também, é de que a gente vai entendendo, Marcelo, dentro dessa perspectiva, então se a missão molda tudo, se a missão é a base de tudo, as nossas escolhas e aquilo que a gente vai fazer vai ter que passar pelo crivo da missão. E talvez seja aí o grande problema que a gente está vendo em muitas das igrejas, porque como elas perderam a missão, elas não têm referência naquilo que estão fazendo, e muitas coisas que elas estão fazendo não faz sentido para ninguém, nem para eles mesmos, Marcelo. Eu já vi coisas assim. Concordo. Você tem que ter essa referência, né? Eu acho que é interessante a gente destacar também que quando alguém fica fora desse processo, a gente, para conectar com algumas coisas que a gente comentou anteriormente, então, se esse aspecto da missão é parte da identidade de quem nós somos como filhos de Deus, cristãos, quando eu falo, não, você não vai participar, por alguma razão. Sim. Ou a própria pessoa se exime de participar. Sim. Quero férias esse ano. Eu tô tirando dela, eu tô privando dela essa oportunidade de cumprir o propósito de Deus. Nossa, isso é muito forte. É por isso que não pode ter missão... Isso é muito forte. Que tolhe as pessoas. Que não passe pela vida dos membros, entende? Nossa. Nós, pastores, não podemos... vamos fazer um projeto evangelístico. A gente vai trazer 6 pessoas aqui, vamos fazer isso e tal. Não. O programa missionário é o programa dos membros. A gente não pode tirar... não, mas a gente traz uma equipe de 12 obreiros aqui, a gente paga para eles e tal, não sei. Tá, e a igreja? Não, depois a igreja... Não, você não pode... E a igreja fica vendida às vezes no processo, né, Marcelo? Na verdade, isso é uma visão muito pragmática e como você falou, até antibíblica, porque a Bíblia vai apoiar o sacerdócio de todos os crentes exatamente pela lógica seguinte, é um privilégio que eu estou dando para você cumprir o meu propósito para a sua vida. É isso. Agora, Marcelo, o que acontece quando a gente tolhe as pessoas? Você vai ser feliz, eu gosto de também enfatizar chegar essa alegria, a esse ponto, porque nós somos felizes quando cumprimos o propósito de Deus. Claro, correto? Claro. Então... É isso, eu estou tirando a chance da pessoa. E não é só uma maneira assim meio filosófica ou meio da psicologia de querer falar da felicidade, não. Eu tenho presenciado, e sei que você também, tenho presenciado a felicidade real. Do engajamento, né? Que é resultado de um engajamento missionário dentro desse tipo de coisa que a gente está falando, através dos dons da pessoa, através de uma consciência clara, uma consciência clara, uma espiritualidade bíblica. Então, quando isso acontece, aquilo preenche, aquilo traz um senso de plenitude. É contagiante. É lógico que a gente continua no mundo de pecado, com os desafios, mas espiritualmente falando, é impressionante
é algo sobrenatural que acontece na vida das pessoas. O louco é que sempre tem um miserável que vai dizer, isso é primeiro amor, isso passa, né? Você já viu isso acontecer, com certeza, né? São pessoas que, na verdade, elas não foram convertidas a tal ponto de perceberem de que o cristão não tem um segundo amor, terceiro amor. O cristão sempre é chamado para a essência do amor cristão, que é esse amor apaixonante, que é essa alegria de poder cumprir o propósito de Deus. Eu percebo, Marcelo, de que algumas pessoas perderam esse brilho, sabe? Perderam essa paixão. E eu acho que esse podcast é um chamado para você reencontrar essa paixão na missão de Deus, porque, de fato, quando a gente se engaja na missão de Deus, a vida espiritual toma um outro brilho, ela toma uma outra dimensão, porque o engajamento, Marcelo, nos coloca em contato com as pessoas, e o contato com as pessoas nos transforma, sabe? Então, eu percebo que muitas vezes o sacerdócio de todos os crentes, ela é uma doutrina impopular na igreja, porque, na verdade, ela mata o nosso senso de ego, de individualismo e de poder. Né? Então, às vezes, não é fácil a gente se desvencilhar dessa realidade para realmente oportunizar. E aí vem o bonito da coisa, que é quando a gente oportuniza e permite as pessoas serem protagonistas. E não a gente estar lá na frente para querer fazer tudo, né? Sem dúvida. E talvez a gente tenha que prestar atenção lá no primeiro passo. Eu vejo como um ciclo esse processo, né? Então, quando nós apresentamos Jesus para as pessoas e a realidade da igreja, como que nós explicamos a igreja e a missão para elas? É muito bom isso aí. Porque dependendo de como a gente ensina ali, exatamente, a gente vai criar esse movimento lá na frente. Exatamente. Então, se eu venho e eu enfatizo... A estrutura normalmente é o que a gente faz, né? A gente enfatiza as regras, normas, estruturas, né? normas, claro. Então, eu digo assim, olha, tem uma expectativa lá na igreja. Às vezes a gente não usa essa palavra, mas é o que está por trás. Expectativa é que você tire as suas joias, você tem que estar lá sábado, domingo, quarta-feira, porque isso determina um bom crente. Se tu não fizer coisa errada, já está tudo bem, né? E daí a gente passa aquela série de expectativas, e daí é isso, né? A pessoa vem para a igreja e se molda mais ou menos a isso. Quando depois de algum tempo vem alguém lá dizendo assim... Peraí, você não está fazendo nada? Você tem que servir. Você tem que Mas como assim, né? Mas nunca ninguém me falou isso, entendeu? Parece uma pegadinha. Parece uma pegadinha. Então, assim, eu não tinha que fazer isso antes de me tornar membro. Agora você vem com demandas para o meu lado, outras. E isso leva a gente a ter uma compreensão errada. Você vai colocar isso aqui também no livro, talvez a gente não chegue lá, mas a compreensão errada do discipulado. Porque na cabeça de muita gente, o discipulado acontece depois do batismo, Marcelo. Né? O discipulado, a gente sabe que o discipulado é para a vida toda, mas para muita gente diz, agora você se tornou um discípulo. Sim. Né? E sabe o que isso me faz lembrar? Uma aula que você deu, que você falou sobre... Isso não está no livro, mas eu acho que é algo interessante de uma aula que você deu, que você falou sobre 2 paradigmas de igreja. Você falou da igreja presa e da igreja centrada. Você lembra disso? Sim. E quando você fala da igreja presa, da igreja centrada, esse modelo da igreja presa que coloca muito claramente, coloca delimitações para você dizer quem está dentro e quem está fora. E quem está fora. E normalmente o que a gente diz, quem está dentro? Né? Normalmente quem se batizou, esse está dentro. Quem não se batizou, ainda que esteja frequentando, ainda que esteja ali, você ainda não está. Você está fora. Mas a gente vai colocando alguns comportamentos, né, que delimita se você está dentro ou está fora. Então, se você bebe, se você fuma, se você vai para balada, se você se você tem relacionamento, intimidade sexual antes do casamento, você vai colocando todas essas coisas. Aí você diz bem claramente quem está dentro e quem está fora. Aí depois você fala da igreja centrada. Comenta um pouquinho, talvez isso pode ajudar a gente a entender esse entendimento do sacerdócio de todos os crentes, como ele já começa, mesmo com uma experiência, até muitas vezes antes do batismo. Até muitas vezes não, até sempre antes do batismo, né? Deveria. Então, esse conceito é um conceito que destaca essa dinâmica. Então, em alguns modelos, a gente enfatiza muito quem está dentro e quem está fora. Portanto, os limites daquele conjunto. Não é isso? Então, não importa muito o que a pessoa está fazendo. Ou a motivação. Ou a direção, a trajetória, desde que ela esteja dentro ou fora. Desde que ela não faça algumas coisas, né? Tá tudo certo. Em outras palavras,
Você pode ter pessoas fora que vivem, de repente, até melhor o ideal, né? Exato. Mas estão fora. E você pode ter pessoas, esse é o detalhe que você não falou ali, mas pessoas que estão dentro e que estão vivendo mais longe do ideal, claro, do que as que estão fora. Mas como elas estão dentro e elas são consideradas igreja. Então, qual seria outra maneira de a gente pensar isso, né? Seria também levar em conta a direção do crescimento, da trajetória dessas pessoas. Então, tanto as pessoas que estão fora como as pessoas que estão dentro, o que importaria para elas seria estar indo em direção, no caso, a Cristo, ao Evangelho e assim por diante. E quem não está, então, é alvo da nossa missão, seja dentro, seja fora, né? Ou seja, todos são alvo da missão, independentemente em que estágio esteja. Exato. Só que a questão que você fala da direção, que ela é importante, que é possível que muita gente que aparentemente está muito perto, ela está numa direção completamente oposta. Poderia dar um exemplo aqui. Judas, por exemplo, né? Judas era um cara que aparentemente estava do lado ali, do lado de Cristo sempre, mas ele estava longe, ele estava fora. Longe. Aí se você pegar Maria Madalena, vida completamente torta, louca, mas ao mesmo tempo na direção de Cristo. Isso chama a nossa atenção, Marcelo, porque isso abre espaço para que o sacerdócio de todos os crentes, ele aconteça não simplesmente quando a gente é batizado, mas ele aconteça como um chamado para a vida do indivíduo desde o momento que ele tem contato com Jesus. Exatamente. Né? Então, bem colocado. Então, isso chama atenção para essa importância de a pessoa, no nosso caso, como é o batismo que muda o status da pessoa, então, para que a gente, independente do batismo, como igreja, nós tenhamos essa visão, né? Os que não foram batizados e os que foram, a gente sempre esteja buscando direcioná-los para a cruz, né? Eu creio nisso, eu creio muito. Você fala aqui no último tópico dessa questão aqui do sacerdócio, você fala dos valdenses, né? Por que você destacou aqui os valdenses, Marcelo? Eu sei que você gosta muito desse grupo aí de pessoas. Eu acho que, como adventistas, a gente gosta muito deles e eles são um desses grupos na história, grupos cristãos, que procuraram seguir os ideais da fé cristã bíblica muito de perto. E há muitas coisas bonitas sobre os valdenses, né? A história deles começa com a conversão de Pedro Valdo, que era alguém da classe média burguesa. Média, né? E ele entende que ele deveria deixar tudo para seguir a Cristo, né? E no caso dele, isso foi literal. Então ele vendeu todas as suas posses, pegou todas as suas riquezas para estabelecer esse grupo para pregar o evangelho. E eles eram conhecidos como os pregadores pobres itinerantes de Lyon, né? O grupo dele era um grupo de pessoas que realmente decidiram viver do evangelho. Que entende? Legal isso. Alguém vai perguntar, mas todos nós devemos fazer isso? Talvez não literalmente, se não for um chamado divino, mas certamente que espiritualmente. Esse se despir de todas as vaidades e todos os nossos apegos e então sairmos como pregadores pobres, né? Como mendigos que vão agora compartilhar com as pessoas. Mas não foi só isso. Eles tinham várias características. Uma delas é que eles se apegaram à Bíblia, e somente à Bíblia. Isso é fantástico. Eles ensinavam as pessoas a Bíblia. A gente tem que lembrar que num período que isso não existia. Sim. Né? A igreja da época, ela era uma igreja detentora das funções do sagrado, do todas as questões, do clero. Né? E eles saíram, eles memorizavam a Bíblia, eles ensinavam, todos participavam, homens, mulheres e crianças. Sim. Eles, no contexto isso não podia, né? Isso era completamente proibido. Eles ensinavam na língua local. Nossa. Não era na língua religiosa, litúrgica, latim, da missa. Então, era sempre
eles traduziram, né, a Bíblia, era para as pessoas entenderem a revelação de Deus. Eles também tinham o costume de oferecer cura para as pessoas. Eles ensinavam pequenos tratamentos de casa e tal, que eram a visão integral também da mensagem, da salvação, da missão. Então, muitos aspectos assim que nos fazem pensar nessa... admirar esse grupo. Admirar esse grupo. Principalmente no início. Depois, com o tempo, eles vão perdendo essa característica. Mas era um grupo onde todos pregavam, todos participavam da missão igualmente. Que tem a ver muito com aquilo que a gente já conversou aqui, né? Que alguns são chamados para ser evangelistas, mas todos são chamados, né? Alguns têm o dom de evangelista, mas todos têm o dom da evangelização. Que é esse chamado de você realmente compartilhar essa graça que Deus te deu. Eu terminaria esse episódio para a gente entrar aí nas motivações da missão. Eu gostei muito de uma frase que você colocou aqui do Russell Brook, que leigos não são parte da igreja. Eles são a igreja, pelo amor de Deus, amigo. As pessoas fazem essa diferenciação, né, Marcelo? E às vezes nós mesmos utilizamos essa nomenclatura, usualmente nós utilizamos tal, mas o contexto aqui deixa muito claro sobre esse entendimento de quem participa, quem que faz essa vivência, de que a igreja não tem, vamos assim dizer, né, grupos, né? Lógico. Que um tem mais privilégio, menos privilégio, está mais perto de Deus, mais longe de Deus. E quando a gente tem essa consciência, eu acho que a gente pode vivenciar a igreja dentro dessa base da missão com muito mais leveza, com muito mais intencionalidade até, né? Às vezes, quase que no subconsciente a gente pensa assim, olha, eu tenho um chamado de Deus para a salvação. E depois tem que ter um outro chamado para o serviço, entende? Exato. Para me engajar em algum ministério e tal. A gente não vê assim na Bíblia, a gente entende essa dicotomia, né? Que é o mesmo Espírito que nos chama à salvação, ele nos capacita para o ministério, para o serviço. Eu gosto disso, de pensar, e termino com isso aqui, de pensar de que quando a gente recebe a imposição de mãos no batismo, né? Esse é um chamado missionário também, né, Marcelo? Deus está dizendo assim para nós, olha, em nome do Pai, porque agora você precisa entender que você é filho. Você não é abastado, você é filho. Por isso você é batizado em nome do Pai. Sim. Você é batizado em nome do Filho para você entender de que assim como ele veio servir, você também é chamado para servir. E você é batizado pelo Espírito para que você receba poder para sair em missão, para ser testemunha, para pregar, para vivenciar essa relação bonita trinitária. Então, muitas pessoas não entendem até no dia do batismo de que esse chamado também é um chamado missionário. Não é simplesmente uma declaração pública de que você ama a Cristo e que agora você vai fazer parte de uma igreja apenas. Não, você de uma denominação, de que você, na verdade, está sendo chamado para compartilhar, ser testemunha. Bem, no próximo episódio, Marcelo, eu sei que tem um capítulo específico aqui, eu gosto de explorar ele, que é sobre as motivações que a gente tem para fazer parte dessa missão de Deus. Porque pode ser que tenha motivações que não são boas motivações, né? E isso vai atrapalhar, consequentemente, o engajamento da igreja. Bem, eu tenho certeza que essa parte vai ser uma parte que vai chamar muito a sua atenção. A gente vai discutir um pouco aí quais são os benefícios que a gente tem também de participar dessa missão. A gente vai discutir quando essa motivação ela é genuína, o que acontece com a igreja, o que acontece conosco. Mas isso fica para o nosso próximo episódio. Que Deus abençoe muito você. Eu te espero lá. Até breve.